Desde os tempos mais antigos, o recurso da ficção é utilizado para discutir algum tema pertinente, seja antigo ou novo. Um exemplo são as sátiras gregas que traziam temas políticos. A ficção também está na literatura, no qual surgiu a epopeia, versos que narravam mitos populares na cultura grega. Apesar de serem diferentes formas de passar uma mensagem, as narrativas ficcionais sempre procuravam causar uma reação no público, no qual muitos definiam como catarse. Esse termo foi desenvolvido pelo filósofo Aristóteles na obra Poética, durante a Grécia Antiga. De acordo com ele, catarse é ativada por uma tragédia, e isso é o que provoca uma descarga de emoção. A tragédia é a representação de uma ação elevada e completa, em linguagem adornada, com atores atuando e narrando, e que, despertando a piedade e o temor, tem por resultado a catarse dessas emoções. O conceito de catarse foi amplamente estudado e ressignificado, passando por Marx, até chegar em conceito como o de Gramsci, que conceituou a catarse como um processo político, ético e transformador das relações entre a subjetividade individual e a objetividade social cultural. Apesar do conceito de catarse ser um elemento presente nas artes, no qual tem a finalidade de causar empatia ao receptor daquela mensagem, assim como causar uma reflexão, ajudando na forma de aprendizagem. A ficção muitas vezes se utiliza de fatos históricos para montar uma narrativa. Muitas vezes a modificação, a fim de tornar a história mais palatável ao público. Quando tratam de histórias que se passam na época da ditadura, é preciso ter cuidado com questões da violência, na medida que choque o espectador, ainda que seja amenizado seu conteúdo. Nos anos que marcaram a transição do comando do país por militares até a democracia, começou a preocupação de retratar aquela época, trazendo um olhar crítico através de obras cinematográficas, que agora não estão mais controladas pelos censores. Um dos exemplos que pode ser citado é o filme Que Bom Te Ver Viva, lançado em 1989. O filme mistura situações e registra memórias vividas por mulheres presas da época, que é representada pela personagem da atriz Irene Ravache, trazendo também depoimentos reais dessas mulheres. Um exemplo no qual temos a mistura de uma narrativa ficcional quanto uma documental. A escolha do documentário é utilizada muitas vezes por resgatar imagens
e sons reais da época. Esta foi uma escolha artística também, obra AI-5, O Dia que Não Existiu. Lançado em 2001, o documentário diz a respeito ao episódio político referente ao ato institucional número 5, AI-5. Mas antes de ser oficialmente decretado, houve uma denúncia contra o deputado Mário Moreira Alves, feita pelos militares que se irritaram com seu discurso contra os mesmos, cujo qual foi discutido a liberdade de expressão. Os militares, então, pediram licença da Câmara para processar o parlamentar. A documentação do AI-5 oficial foi preservada através de registros e discursos dos parlamentares. Já utilizar a narrativa ficcional foi a escolha artística do filme A História que Me Contam, lançado em 2012, e da mesma diretora do longa já citado anteriormente, O Que Bom Te Ver Viva. Mais de 20 anos depois do primeiro longa, a diretora Marathi decide focar nos aspectos posteriores e consequências do regime ditatorial, o que foi presente em toda a América Latina, na criação da Comissão da Verdade no Brasil, que tenta abrir os arquivos secretos da ditadura e apurar graves violações aos direitos humanos cometidos por agentes públicos neste período. O filme opta por discutir sobre os dramas de um grupo de amigos que resistiram a esse período, focando em como os sobreviventes encaram o país que veio depois da abertura política e sua visão sobre a forma como seus herdeiros lidam com esta nova realidade, procurando misturar o drama com também um pouco de humor. Ainda que a narrativa documental tenha um peso maior histórico, é preciso ressaltar a narrativa ficcional como uma forma também de resistência em um período opressor, no qual muito do conteúdo era controlado e amenizado. Haviam artistas dispostos a promover a reflexão através de suas obras. Na literatura, existem também a escolha da narrativa ficcional e da documental. Já trazer a depoimentos verídicos à tona foi o viés pelo grupo formado por Dom Paulo Evaristo Arnes, Rabino Henri Sobel, pastor presbiteriano Jaime e equipe. Foi realizado clandestinamente entre 1979 e 1985, durante o período final da ditadura militar no Brasil, e gerou uma importante documentação sobre a história do Brasil, no qual relatos de torturas físicas são explícitos, conforme o depoimento da assistente social Hilda Landry, que disseram a ela que a tortura ali era científica, não deixava marcas. Foi espancada e despiram a depoente e provocaram choques elétricos que, enquanto um aplicava o choque, o doutor Mimoso abanava a depoente para que a mesma não desmaiasse. Há outras teses que também trazem relatos de sobreviventes do período. Um deles é o de Crimeia de Almeida. Eu fui presa 2 vezes, quando ainda não era mãe, e grávida. E nos 2 casos,
eles usaram muito o fato da gente ser mulher. Para nós, é muito mais chocante ouvir certos palavrões, ver certas cenas. E eles usam muito isso, pois eu fui presa quando estava grávida. Meu companheiro estava foragido. E realmente, a gravidez é só da mulher mesmo. Quem estava com o filho no útero era eu. E isso foi usado. Ameaçavam matar meu filho. Então, eles diziam que eu era uma mãe desnaturada, que foi fazer política e podia ter dado melhores condições para o meu filho. Conforme algumas reflexões, podemos dizer, o testemunho como portador na memória traz consigo as emoções que o acontecimento narrado trouxe para si. A memória serve como retenção do acontecido, protegendo da perca em sua temporalidade, fazendo com que o acontecido seja preservado. Ainda que a ficção amenize fatos e relatos sejam cruéis e indigestos, é necessário fazer o resgate histórico a fim de propor uma discussão didática e estudar suas reflexões no mundo contemporâneo, conforme será abordado nas demais aulas.